Você já se perguntou como é possível fazer seu dinheiro trabalhar para você ou como as pessoas começaram a investir? Hoje eu vou te mostrar a minha própria carteira de investimentos e explicar de forma simples cada ativo, quanto foi investido e o que isso pode gerar. Não se preocupe se você é novo no assunto. Vou compartilhar tudo de um jeito bem fácil de entender. E lembre-se, cada um tem seu próprio caminho nos investimentos. Então, o importante é aprender e dar os primeiros passos. Vamos lá descobrir juntos? Eu vou detalhar a vocês um pouco sobre a minha carteira para que vocês possam entender de forma mais facilitada sobre os ativos que eu tenho investido e conhecer melhor. E daí vocês poderem criar a carteira de vocês. Eu estou aqui no site do Investidor 10, que é uma plataforma online onde é que você consegue criar a sua carteira. Você pode dar um nome a ela qualquer, coloquei carteira 1 aqui, bem simples. E você pode adicionar os ativos aqui manualmente, conforme você for comprando na sua carteira mesmo, né? Aqui ele mostra o valor aplicado. Eu tenho R$ 1.091,09 de valor aplicado, que é o quanto eu investi de fato. E aqui é o saldo bruto, 1.248,87. Esse é o valor que já rendeu dos meus ativos. E aqui a variação. Aqui nessa exclamação a gente consegue ver a variação de 14,46%, que é o quanto sobe e desce na minha carteira. Ela varia aí, tá variando 14% positivo, no caso para cima, e a rentabilidade está de 40,66%. E aqui ele explica um pouco para você poder entender o que é cada um. Ó, a variação informa de fato quanto foi o seu ganho real, levando em conta o valor investido e o saldo atual. Não considera o pagamento de dividendos. Os dividendos digamos assim, um valorzinho que cada ação sua lhe paga no período do pagamento de dividendos. Cada empresa tem uma data diferente, isso se tratando de ações, né, de empresas, não de fundos imobiliários. Os fundos imobiliários pagam todo mês, mas falando aqui das ações, tem um mês que uma ação paga um valor, outro mês a outra ação paga outro valor, e aqui essa variação ela não conta os dividendos, né? E embaixo tem a rentabilidade. Ele fala aqui, ó, utilizamos a rentabilidade ponderada. Esse método permite ver a rentabilidade da carteira excluindo distorções causadas pelos aportes ou retiradas. Considera o pagamento de dividendos. Então aqui já considera o pagamento de dividendos. E ele informa, importante, o sistema calcula a rentabilidade ponderada apenas uma vez por dia. Então a variação ao longo do dia ela vai subindo ou descendo conforme o mercado. Já a sua rentabilidade, só uma vez por dia ele vai fazer esse cálculo. E deixa eu ver o que mais detalhando aqui, ó. Aqui a gente tem o resumo, os proventos, o gráfico, metas, análise, lançamento, IRPF, integração com a B3. Aqui é para assinar Pro, né, as configurações. Então, nessa primeira aba aqui, ó, da evolução do patrimônio, no período de 12 meses, você pode colocar qual ativo você quer ver. Deixa aqui em todos, para poder ter uma visão macro da minha carteira. Eu comecei lá em janeiro, um valor de patrimônio de 159,48 e eu estava perdendo dinheiro, ó, menos R$ 28,80, meu ganho de capital. O valor aplicado tinha sido 188,28. Aqui isso reflete porque nesse período eu tinha apenas Bitcoin. Bitcoin ele é muito volátil, sobe e desce muito. Então nesse período aqui estava caindo. E aqui de fato no mês de fevereiro eu comecei a aplicar na minha carteira. O patrimônio subiu para 280,88 com ganho capital de R$ 44,41. O valor aplicado 236,47. E daí por diante eu comecei devagarzinho a aportar, na verdade bem pouquinho. Você vê, ó, de 280 para 314. No mês seguinte, 275. Aqui foi que eu fiz uma retirada de valor da minha reserva de emergência. Nesse período aqui eu estava planejando começar a investir, mas não necessariamente eu estava empenhado em investir. Então eu tinha pouquinha coisa, eu tirava o dinheiro, que não é uma coisa certa a fazer, né? E a partir daqui, ó, do mês 5 aí eu comecei a investir mesmo. Você vê que o meu patrimônio de 275 subiu para 445,82. No mês seguinte, 646,11 centavos, 743, 1.086,36 centavos, 1.084,89. Nesse período aqui,
eu não consegui fazer um aporte mensal, então o valor ele se manteve. Aqui ele foi para 1.321,59 e aqui está 1.248,87. Você vê que tem uma queda aqui e no mês, representando aqui o mês de novembro, que é porque eu precisei retirar novamente da minha reserva de emergência. Então, o meu patrimônio aplicado em ações, fundos imobiliários, ele se mantém, eu não estou mexendo. Mas a minha parte de renda fixa, que aqui é 8%, que é a minha reserva de emergência, ela serve para poder retirar, fazer minhas retiradas quando eu tenho a necessidade, para não precisar mexer nos meus outros ativos. Então essa variação aqui, ela é aceitável para mim, né, na minha estratégia, que serve minha reserva de emergência. Um pouco abaixo eu vou mostrar para vocês aqui, ó, ele tem a distribuição dos ativos, onde é que ele coloca separado aqui, ó, por cada tipo, fica bem fácil de você entender. Em ações eu tenho um total de R$ 364,04. A variação está negativa, menos R$ 2,64%. Aqui você entende que está caindo, mas se você clicar aqui, ó, você vê a rentabilidade. Ela está 2,68% positiva. Significa que, no geral, as minhas ações elas estão dando lucro. Ela está tendo uma variação negativa no momento, que é o momento de mercado, está caindo, mas a somatória de todas as ações, os pagamentos de dividendos estão me dando um lucro positivo. Abrindo aqui dá para ver as ações que eu tenho. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ações. Eu pretendo ter até 10, que é um número que eu considero aceitável para eu poder estar gerindo. Aí aqui eu tenho uma quantidade de 3 cotas dessa ação aqui, que é uma empresa de energia, é a Taesa. Eu tenho 3 cotas aqui do Banco do Brasil, 8 cotas da Irani, uma cota da Petrobras, uma cota do Banco Itaú, 2 cotas da CEMIG, também do segmento de energia, uma cota aqui dessa empresa que é do ramo de metalurgia. Ela é, deixa eu clicar aqui para não poder dizer para vocês que eu esqueci o nome, desculpa. É a Gerdau, metalurgia Gerdau. Se você clicando que nem eu fiz aqui, em cada ação, você consegue ver o detalhamento dela. Isso é muito legal desse site. Você vê o valor da cotação, uma cota custa R$ 10,17. Isso é legal porque você com pouco dinheiro consegue já comprar uma cota. Aqui é a variação dos 12 meses. Então em 12 meses, se você mantesse essa cota aqui, ó, a empresa nos meses anteriores, no ano passado no caso, ela subiu 4,79%. Então você teria um ganho só em manter uma ação dessa aqui, ela ia valorizar 4,79%. Aqui é o preço sobre lucro da empresa e aqui é o preço sobre VP, que é quando a gente mede aqui com esse número se está caro ou barato. Se tiver 1, ela está num preço justo. Acima de 1, ela está caro. Abaixo de 1, ela está barato. Então ela está aqui, ó, na metade, 0,5. A gente pode considerar que ela está menor, tá a metade do preço dela, no caso, que o mercado considera justo. E aqui é o dividend yield dela de 12%, 12,29%. Aqui a gente consegue clicar e ter uma informação, a dividend yield mostra o rendimento obtido por uma ação através dos proventos distribuídos pela empresa nos últimos 12 meses. Aqui, como ela é uma empresa que paga dividendos, aí eles somam nos últimos 12 meses, ela paga um dividend yield de 12%. Embaixo tem um gráfico, ó, de variação da empresa no período de um ano. Você consegue ver como ela ficou. Ó. Praticamente aqui está meio que na mesma, ó, em um ano. Mas em 5 anos você consegue ver como ela vem tendo um desempenho. Ó. Subiu aqui. Se você tivesse por 5 anos, você comprasse ela aqui, ó, 23 de 3 de 2020, estava R$ 2,75. Aqui ela chegou a 10,38. Se você manter até aqui, você tem essa valorização aqui, ó, de lucro. Se você fosse vender, seria um bom lucro. E se você manter também, no aumento do seu capital. Mas embaixo aqui o site mostra algumas informações. A rentabilidade dela, a rentabilidade real no período de um mês, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Aqui é mais algumas informações, mas aqui é para quem assina essa plataforma. Aqui são os dados da empresa que você pode analisar as métricas para você ver se é uma boa ação para você comprar. Aqui o histórico de pagamentos, não, o histórico fundamentalista da empresa, que são esses dados aqui, ó, listados aqui. Você vê
em outros períodos, ó, em cada ano. Aqui o site faz uma comparação, o que ele acha interessante, a empresa com mais de 5 anos na bolsa, empresa com lucro nos últimos 20 trimestres, 5 anos. Esses são todos dados para você poder analisar antes de você comprar a empresa. Gráficos, aqui os meses que ela paga, aqui ó, março, maio, agosto e novembro, onde é que ela paga o dividendo. Então você só vai receber o dividendo dela nesses períodos, nesses meses. E aqui é um gráfico, ó, que você consegue ver o lucro líquido, o payout e o dividend yield da empresa, para você poder analisar. Aqui ela compara essa ação com empresas do mesmo segmento, caso você queira analisar para poder comprar, decidir qual você vai comprar. Voltando lá para minha carteira, as demais ações são, como eu falei para você, essa daqui é a do setor de esgotos, saneamento do Paraná, Cenepar, que eu comprei para poder também diversificar minha carteira em cada setor. Aqui a gente consegue ver a variação delas. Essa aqui é a variação aqui que está acontecendo agora, mas a rentabilidade está positiva. Aqui está negativa em 15%, mas faz parte aqui até o momento da minha estratégia da Irani. Pelo que eu vi analisando dessa empresa, eu acredito que ela está passando por um momento assim de queda devido à estratégia dela de crescimento, que ela está gastando dinheiro, né, para poder crescer. Então a ação está caindo um pouquinho, mas eu acredito que mais para frente vai valorizar. Então eu estou comprei mais dela. Então eu acredito que estou comprando barato, acreditando na valorização da empresa. Essa é a minha estratégia. E seguindo, a Petrobras, ela teve uma variação negativa de 4%, mas na minha carteira está rendendo positivamente em 1,94%. Só tem uma cota, pretendo comprar agora, eu estava segurando que ela estava positiva aqui na variação, não quis comprar, não entra na minha estratégia, eu compro sempre quando a empresa está caindo. Então agora, quando o meu salário cai, eu vou fazer uma compra de Petrobras, eu acredito que é um bom momento. E historicamente ela é uma empresa que vale a pena você ter em carteira. O Itaú está numa variação de 6%, me dando uma rentabilidade de 12%. Eu estou doido para comprar mais, mas ela está só subindo. Estou me segurando, eu não gosto de comprar quando a valorização tá bem positiva assim. Se a gente clicar no Itaú, a gente vê que o preço sobre VP está 1,76. Significa que ela está mais de 0,5% mais cara, o valor que o mercado considera dela. Então, se eu comprar ela agora, eu compro cara. Só que o Itaú é uma empresa tão boa que você vai esperar muito e ela não vai baixar, né? Aquele 1%, a não ser que aconteça algo extraordinariamente negativo, mas pelo período que eu venho acompanhando, se você for olhar no gráfico, ela vem sempre subindo, sempre se valorizando. Então, é uma empresa que faz bem o que tem que fazer, né? Um banco muito sólido no mercado. Então, é difícil você comprar ela menor do que 1. Você vai conseguir pegar ela numa variação um pouquinho menor, ela tá uma quedazinha aqui, tipo, tá subindo 6%, caiu 1%, aí eu vou lá e compro. Aí é um bom momento. Isso aqui é para você entender um pouquinho já da minha estratégia de como é que eu faço as compras. A gente tem mais aqui também, ó, uma boa valorização. Aqui tá caindo um pouquinho também. Eu vejo isso aqui como uma oportunidade de compra. Eu vou comprar aqui esse mês mais cotas da Gerdau. Vou comprar aqui todas essas aqui que eu tô vendo que tá caindo, eu vou comprar. Se eu não comprar de todos, né? Mas eu vou comprar mais dessas aqui, mantendo a minha estratégia. Seguindo aqui, a gente vê os fundos imobiliários. Aqui é o que está dando mais trabalho na minha carteira. Tá com uma queda aqui, uma variação de 6%. Se clicar aqui, ó, também é 6,42% de rentabilidade negativa. Mas também é pelo período do mercado. Todos os fundos imobiliários estão sofrendo no momento. Os que eu escolhi estão sofrendo bastante aqui, ó. Não está me dando uma boa rentabilidade e a variação também. Eu comprei alguns, eu vou continuar comprando. Vou manter a minha estratégia, né, de comprar bons ativos quando eles estão desvalorizados. Eu acredito que são bons ativos, mas mensalmente eu sempre venho estudando para ver aqui se os ativos continuam dentro da minha estratégia. Aqui eu tenho os meus ETFs nacionais. Algo legal que eu esqueci de falar é que aqui na carteira dá para você colocar a porcentagem que você quer de cada setor. Em ações, ó, eu tenho uma meta de 40%. A minha carteira tem 29,15%. Não está dentro da meta, então eu posso comprar mais ações aqui, posso continuar comprando aqui para bater minha meta de 40%.
Os fundos imobiliários já estão dentro da meta, um pouquinho acima, ó, 10,71%, 10% é a minha meta. Eu não pretendo investir tanto em fundos imobiliários, que está fora da minha estratégia a longo prazo. Mas eu posso manter esse percentual, né? Então fazer as compras mensais para manter o percentual, focando a maior parte do meu valor monetário aqui, ó, nas ações. Na parte de ETFs, eu planejo ter, eu coloquei como 15%, mas eu tenho 35%. Porque na verdade eu já tinha inicialmente mais bitcoins, que é um ETF de bitcoins, o que me dá mais lucro. Rentabilidade é de 83,20%. Eu amo Bitcoin, bom demais. Variação de 51% positivo. Aqui é um ETF que replica a Nasdaq, que é a bolsa americana de tecnologia. Também estou gostando muito, ó, muito positivo. Então é o setor que mais faz a minha carteira lucrar no momento. Eu tenho 446,88% do valor monetário investido aqui. Faz parte da minha estratégia. Eu não tenho tanto, como vocês podem ver, eu não tenho tanto receio com quedas. Eu me arrisco mais, então não tenho um problema em investir em ativos de mais riscos. Aqui são ativos de bastante risco. É, quando vocês forem criar sua carteira, assim, para vocês não replicarem o que eu estou fazendo, para ter cuidado. O Bitcoin está muito positivo, mas ele também cai do mesmo jeito que ele sobe muito. Então você pode colocar bastante dinheiro na sua carteira e perder muito dinheiro. Então fique atento a isso. Você tem que fazer a sua estratégia condizente com o que você acredita que pode suportar no mercado, né? Se você não tem problema em ver o seu dinheiro caindo, né, diminuindo, digamos que você coloca aí R$ 1.000 e no outro mês você está aí com 700 e isso não lhe afeta negativamente, tudo bem, faz parte da estratégia. Mas se isso vai deixar você com a flor da pele, nervoso, então melhor uma estratégia mais moderada aí. Seguindo, eu tenho ETFs internacionais. Aqui é o meu investimento dolarizado diretamente. São ETFs internacionais, onde é que eu comprei diretamente em dólar. Aqui eu tenho um pouquinho, ó, US$ 10, US$ 7. Em reais dá R$ 105,21. E tá uma valorização uma variação de 16% positiva, com uma rentabilidade de 2,50%. Então tá começando bem. Faz pouco tempo que eu comecei a investir de forma dolarizada, na verdade no mês passado. Então tá na minha estratégia, isso aqui tá muito bom. Vou continuar aplicando esse mês. Aqui eu tenho BDRs, que é uma ação. Aqui é uma ação de uma empresa internacional na nossa bolsa. Aqui é a Nvidia. Então a Nvidia abrindo capital aqui na nossa bolsa, aí você consegue comprar através dessa ação aqui, ó, NVDC34. Também está positivo, porque a Nvidia vem muito bem no mercado, mas eu não planejo mais aplicar aqui no segmento de BDR, porque eu pesquisei um pouco, não gosto muito do BDR, porque tem umas dificuldadezinhas para a gente no mercado, em relação a você comprar a ação diretamente nos Estados Unidos, no caso dessa ação aqui, né, internacionalmente, é melhor pelo spread, porque como essa ação aqui replica a ação lá dos Estados Unidos, tem uma diferencinha de valor, que é o spread, que a longo prazo a gente termina perdendo dinheiro. Eu estou ganhando aqui a curto prazo, mas a longo prazo não vale tanto a pena. Então, na minha estratégia, eu pretendo vendê-la mais para frente. Aqui eu tenho o Tesouro Direto, que é um ativo de renda fixa, vai muito bem aqui na minha carteira, como vocês podem ver, rentabilidade de 98%. Eu comprei aqui, você pode comprar uma fração, esse aqui equivale a duas fraçõezinhas do Tesouro Direto, IPCA 29. Eu tenho aqui um valor investido de R$ 63,92 apenas. E aqui a minha renda fixa equivale à minha reserva de emergência. Aqui só está R$ 102,00, porque eu terminei tirando bastante no mês passado, mas eu planejo repor. Então a minha carteira vocês conseguem ver que ela é bem diversificada. Tem um pouquinho em cada setor, como mostra esse gráfico aqui, ó, de pizza. E aqui nessa parte aqui, ó, de proventos, você consegue ver quanto a minha carteira paga de dividendos, ó. O total é R$ 13,00. Isso aqui eu vou ganhar no ano. Se eu colocar aqui, ó, consigo ver em 2024, ele dá uma previsão de quanto eu vou ganhar. R$ 12,52.
Aqui ele prevê para 2025, mas aqui a gente desconsidera porque ele não entra todos os valores que você vai receber. Você tem uma média por quanto você recebeu aqui. Aí se você colocar aqui, ó, mensal, você consegue ver a cada mês quanto eu ganho aqui. Um real e pouco, 56 centavos, 3,39, 1,77, 1,47. Você vê que aqui que ele sobe e desce bem diferente, porque a minha estratégia é investir em ações de empresas que pagam dividendos. E como você viu lá, que eu mostrei lá atrás, as empresas não pagam todos os meses. Tem empresas que pagam um mês, outras não pagam, e às vezes pode dar num mês que nesse aqui, que a maioria das suas ações vão pagar, então você vai ter mais, outro você tem menos. Já os fundos de investimento você vai receber que nem um reloginho, todo mês um valorzinho igualzinho. Para quem gosta, tem um negócio mais constante, é melhor uma estratégia de fundos de investimentos. Mas a minha estratégia eu planejo aplicar mais em ações de empresas que pagam dividendos do que fundos imobiliários. Aqui, ó, dividendos, dividendos, 9 centavos, aqui, ó, 36 centavos. E aqui, ó, no gráfico, você consegue ver o detalhamento da sua carteira bem mais mas bem mais afinco, assim. Aqui você vê o gráfico, que ele faz uma comparação aqui com o IPCA. Esse IPCA é um índice de inflação. Você vê que ao longo prazo, no período total da minha carteira, eu tenho uma rentabilidade de 40,66% e a inflação está de 3,31%. E o CDI 9,03%. Então a minha carteira vem ganhando desses dois índices. Significa que até o momento eu venho bem. Aqui é o Ibovespa, que está negativo. Eu gosto também de verificar com o SP500, que é o índice das 500 melhores empresas dos Estados Unidos, da Bolsa Americana. Está com um lucro aí, ó, de 20,10%. Então eu também consigo ganhar desse índice até o momento, mas isso aqui é só no primeiro mês. A longo prazo, esses índices vêm se desempenhando bem melhor do que eu. Aqui a carteira não consegue medir porque minha carteira não tem 10 anos, né? Mas dá pra gente ter uma média. Aqui é o IDIV, que é um índice de, das empresas da Bolsa Brasileira que pagam dividendos, ó. 2,47%. Então também a carteira também vem muito bem. E esse aqui, o IVBB11, é um índice que replica as empresas americanas, que nem o SP500, só que aqui é no Brasil. Você pode comprar aqui, ó. Isso aqui vem muito bem, 44,80%. Eu ainda não consegui bater esse índice aqui. E aqui eu consigo ver a rentabilidade da minha carteira desde quando eu iniciei, ó. Só o mês de janeiro, que é aquele que eu mostrei no início do gráfico, que eu perdi dinheiro, ó, menos 13%. Depois aqui eu vim ganhando dinheiro, ó, 35%, 11% positivo. Em abril foi um pouquinho ruim, 12% negativo, 10% positivo. Em junho, 0,48% negativo. E aqui, ó, bem menorzinha, que minha carteira começa mais a se organizar. Porque esse valor aqui tão grande é quando você está começando. Então tem essa disparidade muito grande. Até esse rendimento que você vê aqui da minha carteira de 40% é porque é o primeiro ano. Após passar esse primeiro ano, quando você vai para o segundo, terceiro, aí a carteira começa a organizar mais o gráfico e você vê quanto você está rendendo de fato anualmente. Geralmente você passar de 1% positivo é muito bom. Então eu venho me espelhando mais aqui, a partir desse período para cá, para ver o rendimento da minha carteira. E aqui a gente consegue ver o consolidado em gráficos de cada setor, a posição atual, tipos de ativos, o que eu tenho aqui, ó, que é aquele gráfico que a gente viu lá, em porcentagem, o valor nominal de dinheiro que eu tenho, aqui a posição de cada ativo na minha carteira, para a gente poder ver o detalhamento. Aqui a minha exposição exterior está muito bom, ó, bem balanceada, 53% nacional, no exterior 46%, eu pretendo deixar 50-50. Aqui as ações por tipo de setor, eu tenho utilidade pública, petróleo e gás, materiais básicos, financeiro. Aqui por segmento, energia, bancos, papel e celulose, exploração e refino, siderurgia, água e saneamento. E aqui é o detalhamento de cada ação. Aí aqui ele vai a mesma coisa, só que para os fundos imobiliários. Eu tenho fundos do tipo tijolo, papel, fundos de fundos. E para o segmento,
fundos híbridos, fundos do tipo logístico, industrial, galpões, fundos do tipo tijolos e valores imobiliários. Aqui qual fundo eu tenho, né? Qual é o tipo do fundo, ou a nomenclatura, o nome, né? E o valor nominal aplicado de dinheiro. Aqui é o meu BDR, eu só tenho um mesmo, do setor de tecnologia, mesma coisa aqui. Os ETFs, eu tenho a minha exposição em ETF nacional, porque o Bitcoin que eu estou aplicando é nacional, esse aqui é BTC11 e aqui é o Nasdaq 11. Eu pretendo deixar essa parte aqui mais balanceada, está muito desbalanceada, né? A paridade é 78%. Mas eu amo Bitcoin e aí fica difícil. Aqui são meus ativos internacionais. Eu escolhi essa estratégia mesmo, ó, 60-40. Então tá certinho aqui. Eu pretendo comprar outros ativos mais pra frente. Eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês só quando eu for fazer aplicação em ativos internacionais. Aqui é minha renda fixa, Tesouro IPCA e a minha reserva de emergência. Com isso vocês podem ver o detalhamento da minha carteira. E aqui é minhas metas. Aqui você consegue criar uma meta. Na minha meta de R$ 10.000, tá 12,49% concluída. Conforme eu venho aplicando, o site calcula que eu vou bater essa meta em 2028. Mas eu acredito que bem antes eu vou conseguir bater. Aqui é minha meta de 5.000, a minha meta de 100.000. Que vai demorar bastante aqui, mas tentarei fazer esse período diminuir bastante. E a meta que eu já bati, a primeira meta, R$ 1.000, que foi antes desse prazo aqui, ó. Quer dizer, aqui tá mostrando 2024, mas quando tava antes de eu bater, ela mostrava 2026, então eu bati 2024, pra vocês verem. E é isso. Se vocês gostaram, sigam o meu canal, curtam os vídeos e aguardem os próximos, né? Estarei criando novos vídeos para vocês poderem ver. Um vídeo somente fazendo aplicações, tanto no geral quanto na minha carteira na parte só de ativos internacionais.